Olha pessoal, vamos dar continuidade aqui na nossa meditação dessa tarde, tá bom? Nessa tarde aqui nós estamos meditando em 3 advertências a qual Jesus, ele adverte os cristãos. Então eu já falei a primeira, agora nós iremos para a segunda. A segunda razão é vigiai. Vigiai, vamos ver, a segunda recomendação de Jesus para o cristão é vigiai. A exortação à vigilância foi um ponto muito forte nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo a respeito da sua segunda vinda. Veja isso. Olha o que a palavra de Deus está nos revelando agora. Nos ensinos de Jesus, Jesus sempre ensinou. Entendeu? Então, Jesus tanto pregava como ensinava. Então, nos seus ensinamentos, aqui tem esse ensinamento de Jesus, que é o que eu estou falando, estou trazendo uma revelação dos ensinos de Jesus. Eu não estou falando nada pessoal, aqui não existe nada pessoal. O meu canal é um canal que eu trago a palavra revelada de Deus para o coração das pessoas. Não tenho nada pessoal aqui. Tudo que eu falo aqui não é meu, é do Senhor. É o Senhor quem está nessa direção. Então eu estou falando sobre a palavra que é de Deus, não é do homem, ok? Então vejam bem, eu gostaria que você entendesse essas razões aí. Então aqui a palavra de Deus está falando, mostrando para nós, quando Jesus fala para vigiar, essa exortação da vigilância foi um ponto, olha, muito forte sobre o ensinamento de Jesus. Ou seja, Jesus ensinou. O que significa esse ponto muito forte dos ensinamentos de Jesus? Isso significa que Jesus, quando ele estava ensinando, ele sempre levou essa palavra ao coração do povo, porque era necessário que as pessoas vissem esses ensinamentos, porque era necessário, porque Jesus estava trazendo uma palavra de vigilância, uma palavra a qual Jesus estava colocando que ele voltaria, e a sua volta, que é a segunda volta, ela se está se tratando de o rapto da igreja da terra. Ou seja, as pessoas precisam estar, o verdadeiro cristão, que o nosso tema aqui é para o cristão, a Bíblia está falando que é para o cristão. Cristão, isso significa aquele que está seguindo a Cristo, está na origem da Bíblia, seguindo a Cristo, a doutrina de Cristo e dos apóstolos, o que Jesus ensinou. Certo? Então esse é o verdadeiro cristianismo, aqueles que estão firmados em Cristo. Ok? Então o que acontece? Jesus, nos seus ensinamentos, ele chamou a atenção das pessoas para que eles vigiassem agora. Primeiro ele falou de sobre olhar, agora ele está falando sobre a vigilância. E o que significa isso? Significa que o ensino de Jesus, quando se trata sobre a vigilância a respeito da sua segunda vinda, isso está mostrando a Bíblia que Jesus está falando que ele ia voltar. Porque a primeira vinda de Jesus, ele veio para morrer para salvar o homem. Vê se você entende isso. A primeira vinda de Jesus, ele morreu, ele veio, passou pelo processo, como eu acabei de explicar aqui, não expliquei sobre a cruz, eu falei só um pouco sobre questão de quando se trata do sofrimento da cruz, mas só que aqui falou que ele suportou a cruz e as afronta. Então isso significa que ele foi afrontado e passou pelo processo de morte de cruz, todos sabem disso. Então aqui Jesus, quando ele veio a primeira vinda, ele veio para morrer pelo homem pecador, para salvar o homem pecador. E quando agora na segunda vinda, ele está falando que ele vai vir na segunda vinda, mas ele não vai vir mais para salvar, ele vai vir para buscar os salvos, aqueles que se salvou pela sua morte, aqueles que deu valor à sua morte, aquele que deu valor ao seu sangue que foi derramado para nos perdoarmos. Então aqui, agora Jesus vai voltar não mais para perdoar ninguém, Jesus vai voltar para buscar os perdoados, entende? Ele não vai vir para perdoar mais, porque já veio para perdoar. Agora ele vai vir para buscar os perdoados, os salvos, os verdadeiros cristãos, como a Bíblia refere. Então, por isso que ele falou para vigiar, porque na segunda vinda de Jesus, Jesus mesmo disse, assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra o Ocidente, assim também será a minha vinda. Ou seja, a vinda do homem, ele está referindo a si próprio. Isso significa, a Bíblia nos ensina e nos mostra, que é não abrir e piscar de olho. Fique em frente do espelho e dá uma olhadinha no seu piscar. A Bíblia fala que o arrebatamento da igreja é isso. É dessa forma, essa é rapidez. Não há tempo para ninguém se converter, não há tempo para ninguém pedir perdão para o outro, não há tempo para pedir perdão para Deus. Jesus não vem mais para salvar, ele vem buscar os que se salvaram.
É diferente. Salvar é uma coisa e buscar o que é salvo é outra. Ou seja, ele já morreu para salvar. O tempo da salvação é esse, agora que eu estou vivendo, antes de dar o arrebatamento. Deu o arrebatamento, não há tempo mais de salvação. Ele vem e busca os que estão salvos. É o que a Bíblia ensina. Então por isso que Jesus aqui no seu ensinamento, que é o vigiai, ele está mostrando para nós como igreja, como cristão, vigiai para estar preparado para quando nós partirmos daqui, nós ir para a eternidade. Ou quando, se não der o arrebatamento, nós subir junto com ele, que ele vem buscar a sua igreja no arrebatamento. Ok? É isso que a Bíblia está revelando. Vamos lá. Ó. Em Mateus capítulo 26, o versículo 41, Jesus já havia advertido os sonolentos discípulos, dizendo: vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha isso que Jesus ele está falando aqui. Por que será que Jesus está falando isso? Jesus está falando isso para nós. Mateus, capítulo de número 26, 41. Jesus está falando isso para quê? Por quê? 26, 41 de Mateus. Vamos ver aqui o que a confirmação a qual Jesus ele está nos chamando a nossa atenção, porque ele está falando isso pelo nosso bem. Jesus está falando isso para o bem das pessoas a qual ele serve a Jesus. Olha aí, ó. Veja o que Jesus disse aqui, ó. Orai, ó, vigiai e orai, para que não entreis, melhor dizer, não entreis em tentação. Vejam aí. Olha o que Jesus está falando. Não entreis em tentação. Está vendo? Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha aí o que Jesus está nos proporcionando, está nos revelando, falando para nós aqui, quando se trata sobre esse assunto, que é o que ele está falando para nós, quando se trata da vigilância. Vejam bem, vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deixa eu te falar algo. O que significa que Jesus está falando aqui? Pois bem, Jesus está falando o seguinte: nós somos seres humanos, estamos no corpo chamado corpo da carne, e chama-se também o corpo do pecado. Porém, a Bíblia diz que esse corpo, o corpo do verdadeiro crente, do verdadeiro cristão, é chamado de templo, é chamado de tabernáculo, certo? É chamado de morada de Deus. O que significa isso? Significa que Jesus, através do seu Espírito, ele mora no homem cristão, no homem e na mulher cristã que serve a Jesus. Entende isso? Não é de qualquer pessoa. Isso aqui é para quem a Bíblia está revelando aqui. É para os verdadeiros cristãos. Essa palavra, Jesus está falando para os crentes verdadeiros. Aqueles que o amam, o adoram, o servem e está esperando a sua volta. Isso não é para qualquer pessoa isso aqui. Isso aqui é para o verdadeiro crente. O crente verdadeiro. Porque existe dois tipos de crente. Existe o crente falso e existe o crente verdadeiro. O crente verdadeiro é esse aqui que a Bíblia está falando. Que é o verdadeiro adorador que adora em espírito e verdade. Então aqui é o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente. Então Jesus está falando o seguinte: quando ele coloca essa advertência diante da igreja, diante de todos nós que servem a Deus, ele está referindo ao seguinte: porque nós estamos no corpo físico, e é chamado de corpo do pecado. Agora, como nós somos crentes de verdade, cristãos de verdade, cremos e estamos esforçando, não fazendo a nossa vontade, mas esforçando para fazer a vontade de Deus. Isso significa que o nosso corpo, ele não está sendo um corpo que está sendo entregue à libertinagem, a todo tipo de maldade, de pecado. Isso significa que o nosso corpo, ele está sendo usado como templo, como morada de Deus. Então Deus ele está morando em mim, pelo seu Espírito, claro. Então,
se eu continuar agradando a Ele, se eu continuar fazendo o que a Bíblia fala aqui, olhando para Jesus, se eu continuar vigiando, e vai entrar na segunda razão que é orando, então significa olhai, vigiai e orai, que Jesus está falando aqui, para que não entrais em tentação, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deixa eu falar algo. Jesus está falando o seguinte, ainda que nós somos salvos, estamos servindo a Ele, estamos fiéis, estamos esperando tudo em Jesus, mas se nós estamos no corpo físico, chamado corpo do pecado, nós temos que olhar para Jesus, nós temos que vigiar para não fazer aquilo que não deve, e nós temos que orar para ser fortalecido, para nós não pecar, porque se nós pecar, nós voltamos a ser o que nós éramos antes, ou então nós perdemos a nossa salvação, porque o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro cristão, ele está em Cristo. A partir do momento que nós deixamos de Jesus, nós perdemos a verdadeira essência da salvação, porque a essência da salvação está em Jesus, não está em ninguém mais. A Bíblia já falou aqui para nós. Então veja bem, então quando Jesus fala vigiai e orai, para que não entrais em tentação, ele está dizendo assim, ó, você tem que olhar para mim, você tem que ter cautela, você tem que vigiar e você tem que orar para que você não caia em tentação, ou seja, você não peque contra mim. É isso que Jesus está falando aqui. A carne é fraca, estamos salvos, mas se eu pecar por causa da minha carne, eu então vou perder a minha salvação porque eu pequei. Então, por a carne ser fraca, eu tenho que estar olhando para Jesus. Por ser a carne fraca, eu tenho que ter cautela. Pela carne ser fraca, eu tenho que estar vigiando. E pela minha carne ser fraca, eu tenho que estar orando constante. Que nós vamos ver aqui depois, daqui a pouco, nós vamos ver sobre a oração. Eu tenho que ter uma vida de oração para que eu seja fortalecido por Deus através da oração, para que eu tenha força para eu não viver pecando, entende? É isso que Jesus está ensinando aqui. Porque assim como você come 3 ou 4 vezes ou mais por dia, porque tem gente que come até 4, 5, 6 vezes por dia. Então, aqui Jesus está falando assim que nós olhando para Ele, e nós vigiando, e nós orando, o que sustenta nós é tudo isso. Assim como o meu corpo físico precisa de comida, a minha alma precisa da palavra de Deus. Porque espírito e a alma do homem não come filé mignon, não come carne. Ele vive pela palavra. Certo? Então, o nosso físico depende de comida, mas o espírito, a nossa alma depende da palavra. Por isso que Jesus falou para nós orarmos, para que nós tenhamos força para nós não pecar. Por isso que ele disse, vigiai e orai, para que não entrai em tentação. Porque ainda que estou salvo, mas a sua carne é fraca, se você der lugar para a carne, você vai pecar. É isso que Jesus está ensinando aqui. Entendeu? Vejam. Então está falando sobre a vigilância. Vamos lá. Em Lucas capítulo de número 21, versículo 36, o Senhor Jesus Cristo ainda disse, olha aí novamente, ó, vigiai, pois, em todo tempo, orando para que seja avisado por digno de não estar, veja isso, de não estar, olha, digno de não entrar, todas essas coisas que hão de acontecer, olha isso, que hão de acontecer, está impedindo o Filho do Homem. Olha agora Jesus aqui, ele está fazendo a advertência o seguinte, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que seja avisado por de não estar, tá vendo? De não estar. Todas essas coisas hão de acontecer. Tá vendo aqui? O que significa isso? Significa que Jesus está falando para que a nossa vigilância aqui, Jesus está falando o seguinte, para nós vigiar, para que tudo isso que eu tentei explicar para vocês não aconteça conosco. Está vendo aqui? Não aconteça conosco essas coisas que hão de acontecer, que possa ser que aconteça com alguém, de praticar todo aquilo que eu já tenho falado antes, praticar o erro, praticar o pecado, e ele está diante do juízo um dia. Então por isso, Jesus ele adverte as nossas vidas, para que é a nossa segunda razão, ele está falando sobre concernente a orar, o Senhor Jesus Cristo ainda disse, vigiai pois,
Olha, em todo o tempo. Ou seja, a nossa vigilância, eu não preciso vigiar só hoje. Eu tenho que vigiar todos os dias. Essa razão que Jesus está colocando em vigiar aqui é o seguinte: eu preciso tomar cuidado com a minha vida espiritual, com aquilo que eu estou fazendo ou agindo, de forma que eu venha, ou acontece uma coisa ou outra, ou o homem ele agrada a Deus na sua vida, ou o homem desagrada a Deus. Então, quando Jesus está colocando aqui para nós vigiar em todos os tempos, isso significa que a vigilância, para que serve um vigília? A palavra vigília significa guarda. Então, na antiguidade, a palavra guarda, que é hoje chamada de guarda hoje, ou de vigília, era chamada de sentinela. O que é um sentinela? O sentinela era aquele que estava em cima da torre, lá em cima do muro da cidade, que era cercada, e o sentinela, ele estava lá no alto. Então toda a visão que tinha na região onde o sentinela estava, então o sentinela via tudo. Por exemplo, se viesse um exército para atacar aquela cidade, o que é o sentinela, que hoje é vigília, ou vigilante, ou guarda, ele acionava aqueles que estavam lá, que seriam os responsáveis, dizendo: olha, vem um exército aí contra nós. Então sentinela significa aquele que está vigiando. Então a palavra sentinela, a palavra vigilante ou guarda, é aquele que vigia, é aquele que está atento o que pode acontecer. Hoje as pessoas não colocam câmera de segurança nas suas casas, nas suas propriedades, nas suas chácaras, nas suas fazendas, para ver o que acontece. Se alguém estranho chega lá, a câmera está mostrando. Então a câmera hoje é um sentinela. Ela está mostrando para o dono da casa se tem alguém rodeando a sua casa para entrar lá, para roubá-lo. Então, isso que significa. Então a palavra vigiar significa você ser um sentinela de você mesmo. Você é uma cidade. Você é um templo e que Deus mora em você. Então você não pode deixar o inimigo entrar em você. O inimigo que quer entrar na nossa vida, nós temos que ter em nós mesmos o sentinela de Deus. Jesus está falando aqui quando se trata de vigilância. Então, vigilância é sentinela. Sentinela é guarda, aquele que está guardando. Hoje o guarda, ele guarda a portaria. Ele está lá dia e noite na portaria, guardando a portaria do condomínio, para que o ladrão não entre. Para o ladrão entrar lá, ele tem que romper tudo lá e para entrar, porque tem um guarda lá olhando. Então, a palavra que Jesus fala aqui, vigiai, significa que nós temos que vigiar a nós mesmos. Você entende? Nós temos que vigiar a nós mesmos, para que nós não entramos em tentação. Porque aqui, Jesus está ensinando que a carne, ela é fraca. Por esse motivo, Jesus manda nós vigiar em todo o tempo, para nós não estar, ou seja, ser digno de que essas coisas más venham acontecer conosco, e isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá bom? Então é isso que Jesus está falando quando se trata da vigilância. A vigilância significa sentinela, e nós temos que ter uma sentinela em nós mesmos. Nós temos que vigiar a nós mesmos. Vigiar o que, irmão? Aquilo que eu faço, aquilo que eu vejo, aquilo, enfim, tudo aquilo que um cristão não pode fazer, não pode colocar sua mão naquilo que não nos pertence, como sendo crente em Jesus. Então nós temos que vigiar para não pôr a mão naquilo que não é nosso. E isso abrange em todos os sentidos, não é só em você chegar lá e pegar algo. Porque Jesus ensina assim, ele fala assim: se o teu olho te escandalizar, arranca o teu olho e joga fora. Melhor você entrar no céu cego, com um olho só, do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Aí Jesus diz: ó, se a tua mão te escandalizar, eu vou pegar aquilo que não é meu. Eu olhei para aquilo que não é meu, então eu arranco o olho e joga fora. Isso eu vou te explicar o que é. Então aí Jesus diz: a mão, se a tua mão, isso aqui não é meu, esse óculos não é meu, então eu vou pegar esse óculos para mim, que legal. Então eu vou pegar esse óculos. Aí Jesus está falando assim para mim: se a tua mão te escandalizar, corta a sua mão, joga fora.
melhor que você entre no céu com uma mão só do que ter nas duas mãos e seja todo o corpo lançado no inferno. Aí Jesus viu o pé, agora vão num lugar onde eu não posso ir. E o que acontece? Jesus disse assim, se o teu pé te escandalizar, corta o teu pé, porque é melhor você entrar no céu aleijado, com um pé só, do que ter os dois pés e ser lançado no fogo do inferno. Eu não estou falando isso aqui, pessoal, já disse isso. Eu estou falando que Jesus falou, está na Bíblia. Não vou mostrar o versículo agora porque o assunto não é esse. Mas quando eu estou falando sobre isso, como sobre vigiar, entra um pouquinho, mas eu não vou ler lá. Estou lendo outro versículo, ok? Então é isso que significa vigiar, para nós não entrar em tentação. Tá bom? Quero pedir aí a sua ajuda, a sua colaboração. Vê esse vídeo, compartilha, dá like e inscreve no canal. Então isso é o que Jesus ensina sobre olhai, sobre vigiai e sobre orai. Agora eu estarei entrando na terceira razão, que está falando sobre a oração, tá bom? Falei sobre olhai, falei sobre vigiai e agora eu vou falar sobre a oração. São três razões, três advertências de Jesus para o cristão.